Olá, meus amados e queridos irmãos, irmãs em Cristo, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para prosseguirmos a nossa gloriosa jornada na leitura da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje chegamos aqui então ao capítulo de número 7 do livro de Gênesis, cujo tema é a chegada do grande dilúvio. Portanto, você que está com a sua Bíblia aberta aí, vamos então começarmos a leitura. Você que por alguma razão não pode ler aí conosco, você então ouça com atenção a palavra de Deus. Versículo 1 do capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Versículo 2: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Versículo 3, também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Verso 4, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Verso 5, e fez Noé conforme a tudo que o Senhor ordenara. Verso de número 6, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Versículo 7, Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Verso 8, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Verso 10, e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Verso 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Verso 12, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Verso 13, e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Verso 14, eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. Verso 15, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Verso 16, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Verso 17, e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Verso 18,
e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. Verso 19: e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Verso 20, melhor dizendo: 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Verso 21, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Verso 23. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Verso 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Muito bem, meus amados irmãos, nós acabamos de ler aí o capítulo de número 7 da Santa Palavra de Deus, capítulo 7 do livro de Gênesis. E eu quero reler com você para uma meditação aqui o capítulo 7 e o verso 1. Vamos reler esse verso então, que nos diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, nós acabamos de ler aqui, ou relermos o versículo 1 aqui do capítulo 7. Amados irmãos e ouvintes, aqui no capítulo 7, nós lemos sobre a chegada do grande dilúvio, conforme Deus já havia dito a Noé. No capítulo 7, versículo 1 ao 4, Deus volta a falar com Noé e dá a este todas as orientações. Noé deveria entrar na arca e toda a sua família com ele, e também os animais de toda a espécie. Deus estende a sua longanimidade ainda por 7 dias após ter falado mais uma vez com Noé. Após os 7 dias, a chuva começou a cair do céu e assim prolongou-se por 40 dias e 40 noites. Todos os seres vivos que estavam fora da arca, na terra seca, pereceram. Amados irmãos, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 5, fala de Noé como pregoeiro da justiça. Assim, entendemos que Noé, enquanto preparava a arca, pregou para o povo a mensagem de Deus que poderia livrá-los da morte, da destruição do dilúvio. Porém, amados irmãos, ninguém deu crédito à pregação de Noé, a não ser a sua família. Alguém pode achar que Noé foi um pregador fracassado, pois ninguém fora da sua família deu ouvidos à sua pregação. Mas, meus irmãos e ouvintes, muito pelo contrário, Noé foi grandemente bem-sucedido, pois ele conseguiu ganhar o bem mais precioso que temos depois de Deus e da nossa própria salvação, que é a nossa família. Com certeza, o céu aplaudiu a Noé. O seu testemunho de vida, aliado à sua fé,
impactou a sua esposa, seus filhos e noras. E assim, Noé conseguiu colocar toda a sua família na arca. Que maravilha! Louvado seja Deus! Meus amados irmãos e irmãs, Deus também tem um projeto de salvação para toda a sua família. Não desista da sua família. Continue orando pela sua casa. Prossiga falando da salvação para os seus familiares. Tenha certeza que, se nós fizermos a parte que nos cabe, Deus fará a parte dele. Nosso dever é falar a palavra de Deus para a nossa família, também dar um bom testemunho em nossa convivência com eles, orar por eles, por cada um deles, aqueles que Deus nos deu, além de nos esforçarmos também para levá-los conosco aos cultos, à casa de Deus, especialmente à escola bíblica dominical. Meus queridos, se assim fizermos, Deus, por meio do Espírito Santo, trabalhará no interior de cada um deles, de cada um dos nossos familiares, e fará a semente da palavra de Deus germinar, crescer e dar frutos para a salvação eterna. Meus queridos irmãos e ouvintes, o fim está chegando. A arca da salvação hoje é Jesus Cristo. Lutemos então com todo o nosso empenho pela nossa casa, pela nossa família, e levemos cada um dos nossos familiares a Cristo Jesus antes do soar da trombeta, ou antes que Deus os chame através da morte para estar na eternidade. Sabemos que partir sem Cristo é triste demais. Portanto, lutemos, nos esforcemos pela salvação da nossa família e Deus honrará a nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida. Convido você para juntos orarmos pela nossa casa, pela nossa família. Querido Pai Celestial, neste momento nós erguemos as nossas vozes, eu juntamente com teu filho e com a tua filha que me ouve. Senhor, nós queremos que os nossos familiares, cada um deles, Senhor, se curvem diante do Senhor, aceitando a Ti como único Salvador e Senhor e perseverando na fé até o fim. Pai, alcance aqueles que estão desviados. Olha para o clamor do teu filho e da tua filha, que está orando pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha, Senhor, pelos seus familiares que ainda não se converteram a Ti. Pai, a Tua palavra nos diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pai, faça com que nós possamos ser bem-aventurados como Noé, que conseguiu colocar toda a sua família na arca. Pai, que a minha família, a família do teu filho e da tua filha também, naquele dia possamos nos abraçar na totalidade lá no céu de glória. Pai, é o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, foi muito bom ler a palavra de Deus com você e eu espero você amanhã, mais uma vez, para nós lermos o capítulo de número 8 aqui do livro de Gênesis. Que a paz do Senhor Jesus esteja enchendo o seu coração. Deus te dê um bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.